Olá, crianças e juniores, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para estarmos na presença do nosso Deus. Hoje é reunião de oração e nós vamos começar então orando, falando com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós oramos, te agradecemos mais uma vez nós estarmos aqui por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de podermos falar com o Senhor e também ouvirmos a tua voz. Nós louvamos o teu nome, engrandecemos o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Como é bom estarmos na presença desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ouve, esse Deus que sempre está disposto a estar conosco. Por isso, ele tem o nome de Deus Emanuel, Deus conosco, Deus sempre presente. E antes de nós fazermos a nossa devocional, nós vamos cantar um cântico que diz exatamente o que nós vamos falar hoje. Leia a Bíblia e faça a oração. Um cântico muito conhecido. E a gente pensa, não, esse cântico é só de criança pequenininha. Não, esse cântico ele diz uma grande verdade que muitas vezes a gente não está percebendo. Ele fala, leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá. Não no tamanho, mas espiritualmente. Quando nós lemos a Bíblia e quando nós oramos, temos uma vida constante de oração, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós não fazemos isso, nós nos afastamos, por isso nós diminuímos. Aí vem a ira, vem o ódio, vem a amargura, vem tantos outros sentimentos que não agradam a Deus, porque nós não estamos na presença dele. Então vamos cantar comigo essa música que diz, leia a Bíblia e faça oração? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê. A Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. Isso mesmo. Nós precisamos constantemente ler a palavra de Deus. E você sabia que aqui em Mateus 6, do verso 5 ao verso 8, Jesus nos ensina como nós devemos orar? Como se deve orar? O nosso maior exemplo é Jesus. E em todos os momentos, quando nós vamos ler o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus priorizou a oração. Jesus gostava muito da multidão, muito dos seus discípulos, de estar no meio das pessoas, mas sempre nós vamos ver, bem claro aqui no Novo Testamento, que Jesus se retirava para orar. Jesus tirava um tempo específico para orar. Ele sabia da importância da oração. É o que eu e você precisamos fazer. E aqui em Mateus 6, de 5 a 8, diz assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Então aqui Jesus, essas são palavras de Jesus, ele está falando quando nós vamos orar, nós não sermos igual os hipócritas que querem ir lá para o meio da praça, isso porque no canto da praça era como se fosse um canto assim da praça, né? Bem no canto ali da praça, a pessoa chegava e o som emitia por toda a praça. Por isso é que Jesus fala aqui que eles chegavam no canto da praça para serem vistos pelos homens. Jesus não quer que você ore só para falar para as pessoas, eu tenho uma vida de oração, aí eu passo o tempo orando, aí eu estou acordando de madrugada e estou orando, aí eu estou orando e jejuando.
Não, Ele não quer que você faça isso, mostre para as pessoas, mas Ele quer que você realmente tenha uma vida de comunhão. Por isso é que Jesus orava, por isso é que Jesus priorizava a oração. E Ele ainda fala no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E Ele que está em secreto, Ele está te vendo em secreto, Ele mesmo vai te recompensar. Você não precisa sair gritando e contando para todo mundo. Deus que está te vendo ali em secreto, Ele mesmo te recompensará. E aí ele fala, e quando orares, não useis de vãs repetições. Ou seja, às vezes a oração vira reza, fala a mesma coisa, sem saber o que está falando, sem prestar atenção no que está falando, sem prestar atenção na seriedade do que você está colocando diante de Deus. A oração é um momento de comunhão, é um momento que eu falo, que eu abro o meu coração para Deus. Então eu não posso ficar usando de vãs repetições, né? Sem saber aquilo que eu estou falando, sem pensar naquilo que eu estou falando, mas deve ser um momento que realmente eu abro o meu coração, um momento que eu coloco as minhas necessidades. E aqui ainda fala, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade, antes mesmo que o lhe peçais. Deus já sabe o que você precisa, mas Ele quer que você fale, para que seja desenvolvido um relacionamento, uma comunhão. Quando você conversa com seu amigo, isso gera comunhão, isso gera intimidade, isso você conhece mais ele e ele conhece mais você. Deus nos conhece, mas nós precisamos conhecer a Deus. E através da oração, nós nos aproximamos mais de Deus. Por isso é que Jesus, ele tinha sempre esse hábito. Ele podia estar fazendo o que for. Ele separava um momento e ele ficava a sós com Deus. Porque ele sabia que a força dele vinha desses momentos dele com o Pai. E eu e você? Quanto tempo nós temos passado em oração? Como tem sido a minha vida e a sua vida de oração? Você tem priorizado a oração? Você tem gasto tempo? Você tem entrado no seu quarto, fechado a porta e conversado com Deus? Agora eu não quero conversar com ninguém, eu não vou ligar celular, eu não vou ver as redes sociais, mas agora eu vou falar com Deus. Você tem feito isso? Se não, talvez seja por isso que você tem estado fraco. Talvez seja por isso que tem vindo as situações difíceis e você não tem tido força, e você não tem tido fé, você não tem tido alegria, talvez porque a sua vida de oração está fraca. Lembra do cântico? Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Então, guarde esse cântico no seu coração e leve ele para o seu dia a dia. Coloque na sua agenda, agora eu vou parar para orar, agora eu vou buscar a presença de Deus, agora eu quero ter um momento de comunhão com Deus, para que você seja forte, assim como Jesus. Amém? Vamos estar orando? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra sempre na Tua palavra a importância da oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz mesmo isso, orai sem cessar, ou seja, orai em todo o tempo. Jesus fazia isso sendo Deus. Imagina nós que somos homens fracos e falhos. Nós precisamos muito ter uma vida de oração. Então nos ensina, Jesus, a estarmos constantemente na Tua presença, te buscando, falando contigo, abrindo o nosso coração e assim também ouvindo a Tua palavra. É muito importante nós lermos a Bíblia e fazermos oração. Nós não podemos só ler a Bíblia ou só orar, mas nós precisamos fazer os dois. Ler a Bíblia e fazer oração. Nos ajude, ensina cada criança, cada junior a estar mais e mais na Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Eu aguardo você no domingo na escola dominical. Nós temos então 3 horários agora. 9h30, o berçário, de crianças de 0 a 2 anos. Depois das 10 horas, nós temos as crianças de 3 a 8 anos. E depois das 10h40, nós temos as crianças de 9 a 13. E eu quero fazer agora um pedido para os pais. Nós estamos aí fazendo uma campanha, né? As crianças, mandei um vídeo na quarta com atividades para as crianças fazerem. Se eles cumprirem as atividades, eles estão ganhando ponto. No final do ano, nós vamos fazer um bazar. E nesse bazar, eles vão comprar as coisas nesse bazar com dinheirinho, com os pontos que eles adquiriram durante o ano.
Então você pai, você mãe, ajude, incentive o seu filho a participar dessa campanha, porque senão vai chegar no final do ano, ele não vai ter ponto e ele não vai ter dinheiro para comprar no bazar. E ele vai ficar triste por não poder participar. Então incentive o seu filho a cumprir as atividades, a estar na escola dominical, né? Nós estamos fazendo pelo Google Meet. Incentive o seu filho a acordar, a participar dessas programações, porque tudo está valendo ponto. Aguardo vocês então no domingo, a partir das 9h30, nas nossas escolas, nas nossas salas de escola dominical. Tudo bem? Até mais, um grande abraço.